Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nessa aula falarei sobre animações. Animações são estudos de movimento que modelam alterações na posição e na aparência do componente ao longo do tempo. Você pode criar estudos de movimento de animações para exibir como as peças se movem no mecanismo. E você pode usar essas animações aí em apresentações ou materiais de marketing, por exemplo. A forma mais simples de criar uma animação em um estudo de movimento é arrastar os componentes para especificar as posições das peças em movimento, né, de um mecanismo em diferentes tempos. Você também pode incluir alterações na aparência ou suprimir recursos por um período de tempo durante a animação. Então, nessa lição, você vai aprender a criar um estudo de movimento do tipo animação, arrastar componentes na área de gráficos para especificar as posições de componentes em diferentes pontos chaves ao longo da linha do tempo, executar a animação, modificar a animação alterando as posições dos componentes e também as aparências dos componentes. Além disso, utilizar diferentes modos aí de playback do vídeo e criar um vídeo para que possa ser apresentado. Bom, eu vou deixar aí para vocês essa montagem. Primeiro vou vir aqui em salvar como e vou colocar my_plugger para não fazer alterações nesse arquivo. Ok. Então aqui eu vou nessa guia aqui Motion Study 1. Veja aí que o Motion Manager ele é exibido na parte inferior da área de gráficos. Ele inclui aí um conjunto de ferramentas que permite que você especifique o estudo de movimento em si. A disponibilidade das ferramentas depende do tipo de estudo que você cria, tá? Por exemplo, aqui o tipo de estudo é definido aí como animação, mas poderia também ser um movimento básico. Porém, vou utilizar animação. Você pode utilizar esse ícone aqui, né, para fazer modificações aí no tamanho da janela. Então aqui vou utilizar aqui esses ícones aqui para poder mexer aqui na linha do tempo. Então eu posso colocar mais tempo aqui, né, ou retirar, né, no caso vou deixar aqui mais ou menos 10 segundos, ok? Essa barra aqui, ela chama barra de tempo, e eu vou colocar ela aqui no início aqui para a gente poder começar a fazer a animação. Quando eu movo essa barra aqui para o começo, eu defino essa posição aqui como o início do modelo e ele acaba sendo aí especificado na animação. Primeiro vou procurar aqui o braço esquerdo e vou mover essa barra aqui até 5 segundos. Você move primeiro a barra de tempo antes de definir a posição da animação, porque os pontos-chave do componente ao longo da linha do tempo definem a posição do componente em um determinado momento. Então aqui agora na área de gráficos eu vou arrastar a posição aqui meio que na vertical. Veja aí que um novo ponto de chave e a barra de alteração do componente braço esquerdo são exibidos ao longo da linha do tempo, até aqui 5 segundos. Se esse novo ponto aqui ele não aparecer, verifique aqui se essa chave automática aqui está ativada, ok? E agora eu vou clicar aqui em calcular e aí o software ele vai calcular a animação e exibir ela aqui na área de gráficos. Nesse caso aqui ele teve um modo de reprodução que foi o normal, então ele executou apenas uma vez, mas aqui tudo pode ser alterado. Por exemplo, você pode utilizar aqui um modo de reprodução contínuo e aí é só vir aqui e colocar reproduzir. Nesse caso agora ele vai ficar fazendo um loop, tá? Para pausar é só vir aqui em parar. Vou deixar aqui na modo de reprodução normal.
Agora eu vou alterar posições do componente no tempo. Primeiro, eu vou selecionar o ponto-chave aqui, ó, em 5 segundos. Vou apertar Ctrl C. Vou continuar segurando o Ctrl e vou arrastar o ponto-chave aqui para 2 segundos. Vou soltar o botão do mouse e vou soltar o Ctrl. Quando você copia e arrasta o ponto-chave, você restringe as propriedades do recurso a permanecerem constantes dentro do período de tempo em que arrasta. A barra de alterações desaparece entre 2 e 5 segundos devido a dois fatores. Primeiro, a posição do componente na animação ela segue a definição do ponto-chave. Ao copiar arrastando a posição do componente no intervalo de tempo de 5 a 2 segundos, você especifica que o componente não se move durante este segmento de tempo, ok? Bom, então aqui ó, vou clicar com o botão direito em cima desse ponto-chave e vou colocar aqui para copiar. Então agora eu estou copiando esse ponto-chave, é uma outra forma de se fazer isso. E vou aqui mais ou menos em 9 minutos e meio aqui e vou clicar com o botão direito e colocar colar. Isso define a posição final dessa peça igual à posição inicial dela. Para visualizar aí as alterações, preciso colocar aqui para calcular novamente. E aí vai aparecer na tela a visualização. Nos vemos na próxima aula. Um abraço e até lá!